Atman não é um filme conhecido do Brasil. Na realidade, não é muito conhecido pelo mundo inteiro. Embora seja incrivelmente fácil de encontrar a obra, estando disponível até mesmo no YouTube e possuindo só seus 11 minutos de duração, é de extrema dificuldade encontrar pessoas falando sobre a mesma. Todo o material que eu encontrei foi em inglês ou em japonês. Para facilitar e incentivar o consumo do cinema experimental, esse vídeo foi criado. Atman é possivelmente um dos maiores nomes do que diz sentido ao cinema experimental, não só do Japão, como do mundo todo. Ok? Para darmos início ao processo, precisamos esclarecer uma coisa. Atman foi um curta independente criado por Toshio Matsumoto em 1975, sendo considerado como um filme de horror. O filme não tem uma história, é apenas uma câmera girando ao redor de seu personagem, com ocasionais mudanças no mesmo. O mais interessante do filme não é diretamente seu conteúdo apresentado, e sim a sua forma de produção. O grande diferencial de Atman para as demais obras da época é sua forma de produção. O curta-metragem tem um total de 11 minutos e foi completamente composto por fotos, ou seja, foi uma produção pensada literalmente frame a frame. Para você ter uma noção de como foi criado todo o processo, basta você imaginar um personagem no centro do seu cenário. Adicione uma câmera em um ponto e tire uma foto. Agora, imagine que essa câmera dá um passo para o lado e tira outra. Agora é como se a câmera seguisse dando passos até formar um círculo em volta do personagem. Os passos dados seriam a posição da câmera. Ao todo foram usados mais de 480 pontos de câmera para realizar todas as, entre aspas, filmagens de Atman. Na edição, cada imagem foi colocada lado a lado, de forma que simulasse o movimento, como se fosse uma gravação de um vídeo diretamente. Vale a pena ressaltar que esse não é um dos únicos projetos de Toshio que se utilizam dessa forma. A técnica já é bem conhecida para quem consome as obras do diretor. O que torna Atman mais único que suas outras experiências é o fato de Atman ser totalmente formado pelo uso da técnica. As outras obras de Toshio podem até ter algum momento onde se utilizam dessa forma de edição, mas são apenas momentos. As alterações presentes e que dão vida à obra são mudanças de cor, sobreposição de imagem, sombras e alteração na sonoridade. É como se você abrisse o Photoshop e começasse a mudar aspectos da sua imagem, mas no caso são inúmeras imagens. E em 1975, onde os computadores pareciam com isso. Juntando os efeitos, outro forte ponto que chama atenção é realmente tudo aquilo que está presente no que estamos vendo diretamente. É o estranho personagem mascarado em um ambiente normal, aparentemente. O que motivou Toshio a fazer o visual do personagem e a escolha do local é a influência direta do teatro no. Resumidamente, o teatro no é um espetáculo que não começa com abrir das suas cortinas, nem se desenvolve através de um cenário propriamente. O teatro no concentra a arte da interpretação nos pilares da música e sons, do movimento e do canto. O no revela o lado tradicional da cultura japonesa, marcado principalmente pelo seu simbolismo e simplicidade. Vale ressaltar que normalmente as peças usavam árvores para indicar que estavam em um mundo espiritual, algo não humano. Assim como vemos em Atman, a sua escolha de cenário foi diretamente inspirada a isso. E essa não é a única questão do espiritual que se tem na obra. Atman pode significar muitas coisas dependendo do seu ponto de visão espiritual. Na Teosófica, Atman é a ideia da abstrata do próprio eu. Na visão hinduísta, é usado para identificar um elevado princípio humano, a essência divina, sem forma e indivisível. No esoterismo, Atman é considerado uma ligação do ser humano com a hierarquia do cósmico. Saber qual a ideia filosófica segue o personagem no final é tão confusa quanto desnecessária. A ideia principal é de que aquilo não é um humano diretamente, podendo ser válido qualquer um desses conceitos. É apenas um ser em um ambiente espiritual, algo sem necessariamente
uma grande lógica por trás, é apenas algo que existe ali naquele momento, um eu existente naquele momento, que segue a simbologia e as ideias do teatro no. Por sinal, não é apenas dos visuais e temática mais espiritualistas do teatro no que a obra se amarra para funcionar. A inspiração no meio está diretamente ligada ao horror do filme. Embora a conhecida máscara de Hania utilizada pelo personagem possa ser algo consideravelmente assustador dependendo de quem está vendo a obra, Atman causa um desconforto bem maior por suas, como já dito anteriores, constantes trocas de visuais, as imagens se alterando e a sua sonoridade. Comparando o início do filme com o seu final, é notável o aumento da música, mas quando você assiste algo bem sutil, a estranheza da mesma se eleva junto das imagens que constantemente vão se alterando. Atman é de certa forma algo agindo com uma sutileza em meio a um caos organizado pelo diretor. No fim, essa obra não é necessariamente um horror, ao menos não é o único elemento importante nela. É uma grande homenagem a todo o meio e formato que ela se apoia, uma homenagem ao próprio teatro no e, por que não, a toda a ideia do Japão anterior. O espiritualismo sem significado direto e que apenas é existente na cultura. Ao mesmo tempo que é um enorme estudo de Toshio, Atman é o tipo de conteúdo que você consome muito mais pelo seu valor histórico do que qualquer outra coisa. É impressionante o esforço que ele teve para existir, até hoje sendo um dos únicos filmes que realmente foi pensado frame por frame, com exceção, é claro, dos filmes produzidos em stop motion. Dizem que isso tudo é muito mais nítido tendo acesso aos arquivos com os sketchbooks do criador, que relatam totalmente seu processo e ponto a ponto pensado na obra. Infelizmente não é mais possível encontrar os seus arquivos digitais, ao menos não de forma acessível. Atman acaba sendo mais uma daquelas obras teoricamente simples para quem assiste, mas recheada de um processo de criação louvável e toda essa questão cultural envolvendo o cinema. Eu optei por falar de Atman principalmente para exaltar o já falecido Toshio Matsumoto. O autor tem diversas obras boas em seu portfólio pessoal. Atman não é só uma indispensável experiência de terror, é uma obra geral não tão valorizada pela cultura asiática. Todos os trabalhos de Toshio valem a pena, por sinal, que assim como suas obras, acabaram não tendo tanto valor em vida. Mas bom, nunca se é tarde demais para conhecer um bom projeto. Entre eles eu recomendo fortemente O Funeral das Rosas, com Osamu Ogasawara, e os demais curtos do diretor. Todos são ótimas obras, recheadas de críticas e diferentes de tudo visto na época do Japão. O próprio Funeral das Rosas é um filme com um elenco praticamente inteiro feito por pessoas trans, isso no Japão de 1969. Então é uma boa experiência e quem for ver com certeza não vai se arrepender.